A chegada de Rodrigo Garro no Flamengo não está descartada pela diretoria do mais querido Brasil. Só que o Flamengo vê, né, eu posso dizer assim, um ponto que pode ser considerado como um ponto de difícil para o Flamengo em relação com a relação que o jogador tem com a equipe paulista. Vale lembrar que o Corinthians também vem passando por um momento difícil financeiramente. O Flamengo vê, por outro lado, esse ponto positivo, né? Tem um ponto negativo, tem um ponto positivo. Tem a situação que o Corinthians precisa resolver. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você. Inclusive, o jornalista trouxe a atualização sobre essa situação, desse interesse do Flamengo. Inclusive, que o Rodrigo Garro pode sim jogar junto com a Arrascaeta e De La Cruz no meio de campo. Vou falar também sobre o atacante Wesley do Al Nassr da Arábia Saudita, jogador que está no radar do Flamengo. E agora o Flamengo ganha, né? Mais um concorrente, além do Botafogo, que está aí agora se reforçando para valer, depois da venda do Igor Jesus. Agora o Flamengo também ganha mais um concorrente, né? E dessa vez, o clube turco entra na briga pela contratação do atacante Wesley, ponta esquerda de apenas 20 anos. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você. Zagueiro Alexandro do Lille, da seleção brasileira, agora convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Ele fez um desabafo no início de toda a trajetória da sua carreira, inclusive falou sobre sua passagem também pelo Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Lucas Paquetá pode ser banido para valer do futebol brasileiro, Henrique. Ontem foi concluído o julgamento. O resultado, o veredito final para valer ainda vai sair. O Lucas Paquetá está aguardando. E é claro que a gente também está acompanhando de perto essa situação do atacante cria do Flamengo, Lucas Paquetá. Gerson fala sobre Gabigol, a importância que Gabigol tinha dentro do elenco. E ele fala também sobre a sua responsabilidade, que hoje não é pequena, é grande, mas é prazerosa, disse aí o nosso capitão Gerson. Campanha da nação rubro-negra por treino aberto no Maracanã antes da viagem da delegação do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e hoje começa para valer o pontapé inicial na preparação para essa competição. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, filhão. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre a reapresentação do elenco do nosso Mengão queridão. Hoje acontece às 15 horas e 30 minutos, tradicional, 3h30 da tarde, no CT Jorge Elal, no CT do Ninho do Urubu, quando o Flamengo inicia para valer a preparação para o Super Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que já tem data para a estreia do Mengão queridão contra o Esperance da Tunísia no próximo dia 16 nos Estados Unidos. Hoje o Flamengo, na verdade, começa nessa preparação até a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Flamengo vai ficar aí sem alguns atletas, o treino desfalcado, eu posso falar assim, porque temos aí o Alexandro, Danilo, Gerson, Wesley e Léo Ortiz na seleção brasileira, Arrascaeta e Guilherme Varela na seleção uruguaia. Mas vamos aí tocar para frente e se preparar para o Flamengo, na verdade, fazer uma bela passagem aí nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Por se falar nisso, a torcida do Flamengo ontem nas redes sociais, principalmente lá no X, no X, né, antigo Twitter, subiu uma hashtag treino aberto no Maracanã. A torcida faz campanha e pede para a diretoria realmente realizar um treino aberto no Maracanã antes do embarque da delegação para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que acontece já na próxima quarta-feira, a viagem do Flamengo, tá? O Flamengo treina hoje, treina amanhã, treina sábado, domingo é folga, segunda reapresentação novamente com treino e treino na terça, quarta-feira o Flamengo pega rumo aos Estados Unidos. O que você acha sobre essa movimentação da torcida, essa campanha de um treino aberto antes da viagem para os Estados Unidos? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. O nosso Coringa Gerson, ele concedeu uma entrevista ao Romário TV e ele falou sobre a importância, né? Ele foi perguntado ali sobre Gabigol e ele falou da importância de Gabigol dentro do elenco e também falou sobre aí a sua responsabilidade, que não é pequena, é grande, mas é prazerosa, segundo o Coringa Gerson. Olha só o que ele falou. O Gabi era um cara que dentro do clube era muito importante.
e fora também, por tudo que ele representava, por ser decisivo. Hoje eu tenho uma responsabilidade que não vou dizer que é pequena, é grande, mas é prazerosa para mim. Disse aí o Coringa Gesto, né? Também falou aí sobre o Gabigol. O que você achou sobre essas palavras do nosso capita, nosso volante, nosso atacante? Joga o Coringa, na verdade, o nosso capita Gesto. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Paquetá segue na espera por decisão do julgamento. O meia Lucas Paquetá aguarda a decisão final após o término do julgamento sobre as acusações de má conduta ligadas a apostas, segundo o jornal inglês, que é o Team Guardian. O veredito deve sair entre 1 e 2 meses. Paquetá, que defende o West Ham e também com passagem pela seleção brasileira, corre o risco de ser banido do futebol caso seja considerado culpado pelas autoridades esportivas da Inglaterra. Então o Paquetá, cara, que situação, né? Realmente for culpado aí, e se for condenado, pode ser até banido, né? Pode ser banido. Não estou falando que ele vai ser banido. Pode ser banido, dependendo aí realmente da decisão das autoridades esportivas na Inglaterra. O que você acha sobre a situação do cria Lucas Paquetá? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se falando em cria, vamos falar aqui sobre o desabafo que o Alexandro, hoje no Lille, zagueiro, que teve passagens pelo Flamengo no início da sua trajetória, e ele falou que chegou um momento ali, né, que ficou 1 ano e meio depois que ele deixou o Flamengo, sem clube, fazendo teste, e não conseguia, né, nenhum clube no Brasil quis ficar com ele. Olha só o que ele falou, e hoje ele está no Lille já há 3 anos, e agora convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, que inclusive hoje tem seleção brasileira, nação, 8 horas da noite, Brasil e Equador, hein? Vamos aí acompanhar, né, quem sabe aí uma vitória aí já na estreia de Ancelotti com essa seleção brasileira montada pelo técnico italiano. Mas olha só o que Alexandre falou. Meu primeiro clube foi o Bom Sucesso, depois vou para o Flamengo e depois vou para a Europa. Mas antes de ir para a Europa, eu saio do Flamengo e fico 1 ano e meio sem clube fazendo testes. E não consigo. Nenhum clube do Brasil quis ficar comigo. E eu vou para a Europa jogar a 3ª divisão de Portugal. Jogo lá por 3 temporadas. Subo para a 2ª divisão. Subo para a 1ª divisão. E depois vou para o Lille. E estou lá. Faz 3 anos. Disse aí Alexandro. O que você achou, torcedor? Sabe o que eu estava pensando aqui? Eu vejo aqui passando um filme bem parecido com alguns atletas do Flamengo. Hoje temos aí o Wellington, né, o Zé Wellington, lateral esquerdo, e temos o Caio Garcia, que é volante, está lá encostado no Flamengo, não está jogando, está só treinando separado em horários distintos ali, né, em relação ao treino do time principal do Flamengo. Os empresários, eles precisam também ter isso aí, a mente aberta. Cara, não tá fora dos planos do clube. Vamos lá se movimentar, buscar um novo clube. Os empresários têm essa missão para isso. Eles têm que fazer isso. Quando o cara vê que o empresário não está dando, o cara troca de empresário, filhão. É isso. Tá aí, superou, parabéns aí o Alexandro, seleção brasileira. Ele tem tudo para ser titular hoje no jogo contra o Equador. Vamos falar agora sobre o Wesley atacante, tá? Não é o Wesley lateral do Flamengo, não. É atacante que pode chegar no Flamengo. Flamengo sonda a contratação de Wesley. Depois o Botafogo entra na parada também. Sondou a situação do atleta. E agora o Beşiktaş da Turquia. É isso mesmo. O Flamengo vê aí, né? Na verdade, o Beşiktaş é mais um concorrente. Além do Botafogo, o Flamengo foi o primeiro clube aqui no Brasil a procurar o Wesley. Depois o Botafogo e agora o clube turco. Inclusive a informação trazida lá no portal turco, que é o Transferfeed, né, traz a informação que o clube turco fez uma sondagem de forma formal ao Al-Nassr a respeito do atleta. A ideia é entender que se o time saudita está interessado em vendê-lo. Em caso de resposta positiva, a expectativa é de que o clube apresente uma proposta pelo brasileiro. Ou seja, se caso de acontecer, Flamengo, mais uma vez, vai ficar sem mais, né? O Flamengo não avança, na verdade. O Flamengo monitora, o Flamengo vai lá. Lembrando que o Wesley é ponta esquerda, tem 20 anos. Jogador que foi revelado nas categorias de base do Corinthians.
e hoje está no Al Nassr. O contrato dele com o Al Nassr vai até o meado do ano de 2028. De acordo com o portal Transfermarkt, seu valor de mercado hoje está avaliado em 4 milhões de euros. Ah, não é que o Al Nassr vai vender por 4 milhões de euros. Pode estabelecer um valor de 7, 8, né, nessa faixa aí, mas pode também vender por esse preço. Também pode acontecer, dependendo da situação do atleta lá, como está realmente está sendo aproveitado, se não está, está fora dos planos, não está, pode facilitar, dependendo também do que foi investido aí, que não foi investir só 4 milhões de euros, né? Investido aí pode dizer assim, uma boa grana, né? Porque, de acordo com as informações, o Al Nassr ter investido aí foi 10 milhões de euros. Então, o Al Nassr não vai querer perder também, né? Então, o que você acha? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Você partiria para cima, tentaria sim ou não, ou partiria para outro? Fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Vamos falar agora sobre meia para jogar com Arrascaeta, jogar com Dela Cruz, ser reserva de Arrascaeta, revezar, não é reserva direto, mas revezar com Arrascaeta ali. Na verdade, de 2 titulares, né? O Boto e Felipe Luiz trabalham nisso aí. Nesse planejamento e montagem do elenco com 25 atletas, inclusive entre desses 25, tem aí de 15 a 17 considerados titulares. E o Garro chegaria para ser um desses atletas, né? Ser um desses 15 a 17 atletas. A informação que temos trazida aqui pelo Alexandre Vieira, olha só a informação importante, hein? É que com o Corinthians enfrentando a crise financeira e atrasos salariais, o Flamengo monitora de perto a situação de Garro. O meia destaque do Corinthians desde 2024 é visto como peça ideal para reforçar o meio de campo com Arrascaeta e Dela Cruz. Apesar do interesse do Mengão, Garro demonstra respeito e carinho ao Corinthians e evita uma transferência para outro clube brasileiro. Ainda de acordo com as informações, se o Timão não resolver as situações pendentes, o rubro-negro carioca pode sim se movimentar para valer e apresentar uma proposta pelo Garro. Será que o Garro pode chegar no Flamengo, Henrique? Já imaginou? Amanhã tem um Jorginho chegando, né? Amanhã, sexta-feira, como eu já trouxe aqui para vocês no vídeo logo cedo da manhã, 5h35 da manhã, Jorginho está chegando. Já imaginou os próximos dias o Garro também chega? E eu vou falar para vocês, ainda daria até tempo, né? Até tempo o Flamengo contratar o Garro ainda nessa janela para o Super Mundial, hein? O que você acha, torcedor? Mas, bom, pelo carinho que o Garro tem, né, pelo Corinthians, a ligação que ele tem com o Corinthians, é um ponto, pode dizer assim, quase negativo para o Flamengo. Mas pela dificuldade que o Corinthians está passando, inclusive devendo não só aos outros atletas, ao próprio Garro também, pode ser uma facilidade o Flamengo chegar ali, pagar, comprar o Garro, né, o Garro ficar em dia no Mengão Queridão. O que você acha? Seria um bom nome? Você aprovaria a chegada de Garro no Flamengo para reforçar o Mengão Queridão já agora, nessa próxima janela de transferências? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando, como eu falei, né, ainda não fez proposta oficial, mas como eu falei, pode chegar até agora nessa janela ainda. Pode chegar até agora nessa janela, vai até terça-feira. Flamengo contratando, vamos dar um exemplo, Flamengo vai para valer para cima, Corinthians aceita. Flamengo tem até terça-feira para regularizar o Garro e chegar e reforçar o Mengão Queridão. Mas volto a falar, não tem nenhuma proposta oficial ainda. O Flamengo é um jogador que interessa ao Flamengo, inclusive o nosso colega, o jornalista Alexandre Vieira, trouxe com exclusividade sobre essa situação. Mas eu vou falar para vocês, eu aprovo totalmente. Eu gosto do futebol do argentino Garro, sim, com certeza, e ele se encaixaria perfeitamente ali naquele meio de campo. Agora, Jorginho, cara, que meio de campo sinistro, né? Jorginho, Arrascaeta, Dela Cruz, Eric Pulgar, Gerson, aí vem agora o Garro. Bom, não tem pra ninguém, filhão. Esquece, não tem pra ninguém. Essa é a verdade. Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações para deixar você sempre muito bem atualizado. Valeu? Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.